Os tratores de esteira da Komatsu. A Komatsu Limitada é uma indústria japonesa fabricante de máquinas pesadas destinadas principalmente à construção civil, à terraplanagem, como por exemplo tratores, escavadeiras hidráulicas, carregadeiras de rodas e motoniveladoras. Komatsu G25. Este foi o primeiro trator a gasolina fabricado internacionalmente no início da década de 1930, enquanto no Japão ainda dependia de importações de máquinas agrícolas dos Estados Unidos. Com a necessidade de mecanização da agricultura, este modelo foi desenvolvido para um teste realizado pelo Ministério da Agricultura e Florestas, utilizado em fazendas e em áreas de caráter experimental. À medida que a demanda aumentou, a Komatsu fabricou 238 unidades deste trator, até que sua fabricação foi descontinuada em 1943. Após a guerra, a Komatsu divulgou o desenho para Mitsubishi Heavy Industries e eles competiram entre si, produzindo tratores para desenvolvimento de terras agrícolas no Japão. O teste do modelo, equipado com motor de caminhão de 1,5 toneladas de outro fabricante, falhou. Como resultado, a Komatsu desenvolveu seu motor original e o utilizou na produção em massa. Por volta de 1944 e 1955, pouco antes do fim da guerra, alguns foram produzidos como pequenas escavadeiras com lâmina acoplada. O transporte aéreo foi considerado com auxílio na construção de aeroportos nos campos de batalha e realizaram testes de transporte de unidades desmontadas, porém, isso nunca se tornou realidade. Komatsu G40, 1934. O mesmo aço fundido manganês usado nos tanques foi usado em sua esteira. 421 unidades deste modelo foram produzidas durante a guerra e foram muito utilizadas pelas tropas de remontagens para remoção de neve e arrancamento de árvores. Komatsu Diesel D35, 1938. À medida que o tamanho dos tratores aumentava, avançavam-se as pesquisas para o uso de motores a diesel com óleo pesado. O D35 foi carregado com um motor a diesel que empregava um motor de partida a gasolina. Este foi o nascimento do primeiro trator a diesel do Japão. Esperava-se uma grande encomenda devido ao plano de desenvolvimento da empresa, porém, as coisas não ocorreram como inicialmente previsto e afinal, apenas 7 unidades acabaram por funcionar no país. 47 unidades foram fabricadas até a produção ser descontinuada em 1942. Komatsu Bulldozer G40, 1943. Em dezembro de 1942, um ano após o início da Segunda Guerra Mundial, a Marinha contratou a Komatsu para produzir escavadeiras pesadas com o objetivo de construir bases aéreas. Como era necessário um prazo curto, a Komatsu reuniu os tratores a gasolina G40 existentes e anexou-lhes um dispositivo hidráulico e uma lâmina em vez de fabricá-los do zero. Esse maquinário foi chamado de cultivador Komatsu Modelo 1 e foi a origem do bulldozer japonês. 148 unidades foram produzidas até o final da guerra. Alguns desses tratores produzidos durante a guerra foram transportados para o exterior, porém, a maioria deles foi atacado e afundado no caminho. Havia também alguns modelos G40 trabalhando nas Filipinas durante a guerra. Quando a guerra terminou,
eles foram assumidos pelos Estados Unidos e descartados no mar, junto com outras armas. Mais tarde, descobriu-se que um deles estava recuperado e trabalhava em uma fazenda em Sydney, na Austrália. Komatsu Pipe Car, 1943. Com base em uma ordem militar para fabricar um trator para a manutenção da base aérea, a Komatsu produziu uma amostra experimental em março de 1943, usando o desenho de um trator para estradas que havia sido concluído em setembro de 1942. Originalmente, ele foi desenvolvido para corrida em alta velocidade em vez de um trator normal. Foram produzidos 80 unidades por um período de 2 anos. Komatsu Bulldozer, 1944. Nessa época, muitas amostras de testes foram feitas, incluindo um modelo que foi ampliado e equipado com um motor de controle V8, um modelo que foi equipado com um motor a diesel de controle refrigerado a ar, um bulldozer G25 leve para transporte aéreo por planador, dentre outros. Mas nenhum deles foi produzido em massa antes do fim da guerra. Este modelo específico foi feito com uma amostra experimental de uma escavadeira para melhorar a produtividade sob a pressão do aumento do trabalho de engenharia. Tornou-se um protótipo do bulldozer D50 que mais tarde foi totalmente desenvolvido. Komatsu Bulldozer D50, 1947. Este modelo foi desenvolvido com base na tecnologia da amostra experimental feita durante a guerra. Os primeiros ainda estavam em caráter experimental e tiveram vários problemas, o que levou à suspensão da produção. Em 1949, após melhorias fundamentais, foi iniciada a produção em grande escala. À medida que mais melhorias foram implementadas, a demanda no mercado também aumentou. Foi nessa época que o método fundamental de construção de tratores foi estabelecido. Komatsu Bulldozer D80, 1953. O Bulldozer D50 foi um modelo usado para a reconstrução e recuperação das terras agrícolas após a guerra. No entanto, por volta de 1949, houve uma procura de bulldozers maiores à medida que aumentava a necessidade de obras de engenharia solicitadas pelo Ministério da Construção e o desenvolvimento de recursos energéticos. Naquela época, o trator de esteiras com lâmina T7 de 15 toneladas da Caterpillar INC, importado para o exército dos Estados Unidos, era muito utilizado no Japão, e este modelo T80 era produzido internamente com base no D7. Komatsu D50S, 1959. Quanto aos equipamentos de carregamento, a Komatsu possuía uma caçamba de carregadeira, que era um trator de esteiras com caçamba acoplada na frente, porém seu poder de escavação era fraco porque o implemento era um projeto operado por cabo, o que causava problemas de desempenho. Para melhorar a capacidade de escavação e carregamento, foi desenvolvida uma escavadeira equipada com uma bomba hidráulica de alta pressão. Sua caçamba podia atingir no máximo 40 graus. Komatsu Bulldozer D80A Super Machinery, 1963.
À medida que a liberalização do comércio avançava, a Caterpillar Mitsubishi, a empresa resultante da fusão Caterpillar Inc. e Mitsubishi Heavy Industries, foi fundada no Japão. Sob rigoroso controle de qualidade, a Komatsu fez uma mudança de modelo com o objetivo de construir um trator que superasse o Caterpillar em qualidade e confiabilidade. Komatsu Bulldozer D60A 1964. À medida que os modelos de tratores se multiplicavam, a demanda por tratores de classe de 10 toneladas aumentava para uma ampla gama de finalidades, como o carregamento, silvicultura, manutenção de campos agrícolas, dentre outros. Este modelo foi desenvolvido como uma ponte entre o D50 com 8 toneladas e o D80 com 16 toneladas. Vários anexos foram disponíveis e esta imagem mostra um trator que arranca raízes de árvores. Ele pode remover um toco de árvore de até 1 metro de diâmetro. Komatsu Bulldozer D250 1965. À medida que aumentavam os projetos de construção em maior escala, a necessidade de bulldozers maiores também aumentou em muitos locais, incluindo construção de barragens, construção de estradas, pedreiras, centrais elétricas, dentre outros. O D250 foi desenvolvido para competir com o Caterpillar D9, que era popular no Japão na época. Seu produto experimental foi apresentado e exibido em uma feira comercial em Moscou com o maior trator do Japão em 1960. Tornou-se um produto de referência para estender a série para D355A e 455A. Komatsu Bulldozer D60P Pantaneiro 1965. À medida que os projetos de rezoneamento dos campos de arroz começaram sob a supervisão do Ministério da Agricultura, a procura de um trator para os pântanos cresceu. Com o slogan "O corpo que nunca afunda na lama", a Komatsu desenvolveu um trator original de baixa pressão e torque no solo que aumentou a condução em áreas pantanosas mais suave. A linha D60, que consiste em um trator bulldozer equipado com lâmina e um sistema de material rodante pantaneiro, foi concluída quando este modelo foi terminado. Komatsu Bulldozer Anfíbio D125W 1969. Este foi o primeiro trator anfíbio do mundo desenvolvido com a finalidade de cavar rocha e remover lodo do fundo de um rio. Sua tecnologia é baseada no bulldozer sem tripulação colocado em uso no ano anterior. 2 funis foram anexados ao motor selado e ao radiador, o que permitiam a admissão e a exaustão. Sua lâmina possui um avental que evita o derramamento de areia na água. Os primeiros modelos podiam chegar a 3 metros de profundidade na água. O alcance de operação remota de rádio é de até 50 metros. Mais tarde, a Komatsu desenvolveu um modelo que poderia atingir a profundidade de 7 metros.
O funil precisou ser ampliado em 4 metros em relação ao modelo anterior, que descia até a profundidade de 3 metros. Tanto do ponto de vista da aparência como da resistência, o número de funis de admissão e escape mudou de 1 para 2 e também era dobrável para poder ser conduzido sobre pontes. Durante esta época, a Komatsu também desenvolveu máquinas para águas profundas que poderiam ir até 60 metros de profundidade. Entretanto, não foram colocados em uso real naquela época, e a tecnologia foi posteriormente usada para desenvolver equipamento de nivelamento de solo e equipamento de escavação de rocha. Komatsu Bulldozer D355A 1969. Este grande trator foi desenvolvido para minas no exterior. Em comparação com os modelos menores como o D120A e o D250A, as características do trabalho realizado pelo D355A incluíam a operação do escarificador, que estava preso à parte traseira do chassi. A primeira unidade exportada para o exterior foi para as minas em Hamersley, na Austrália, e foi colocada em uso pesado na escavação de minério de ferro, cuja densidade de ferro é superior a 70%. Komatsu Bulldozer D155A 1970. Com a proposta de construir um novo trator no Japão, a dimensão dos projetos de construção, incluindo obras de engenharia pública, habitação, campos de golfe, obras rodoviárias de exploração de recursos, dentre outros. Como resultado, a procura pelo desenvolvimento de equipamentos maiores também estava a aumentar. Baseado no D120A, este modelo foi desenvolvido para ser mais potente. Komatsu D20A 1970. Enquanto empresas como Mitsubishi e Nitok Construction já produziram pequenos bulldozers em massa, a Komatsu e a Caterpillar chegaram bastante tarde com o desenvolvimento de tratores para esta classe. Após o desenvolvimento do D20A, no entanto, a Komatsu continuou adicionando mais séries de pequenas escavadeiras, incluindo pás escavadeiras para pântano, tratores para descarregar minério de ferro e carvão, dentre outros. Carregadeira de esteira Komatsu Hydro D21S 1971. Para melhorar a operação, uma transmissão de um veículo com fluxo de torque e aumentou a capacidade da embreagem da transmissão com fluxo de torque. Chamava-se transmissão Hydro Shift, e o D21S foi o primeiro modelo a possuí-la. Para desenvolver o problema da falta de operadores altamente qualificados, foi implementada uma simplificação da operação com alta eficiência. Pá carregadeira de esteira Komatsu D155S 1974. Para melhorar a produtividade nos canteiros de obras, é fundamental reduzir o número de carregamentos em grandes caminhões basculantes. Embora cada vez mais locais estivessem mudando para caminhões basculantes de até 32 toneladas, todos estavam atrasados no desenvolvimento de carregadeiras. O D155S foi desenvolvido para ser a maior pá carregadeira de esteiras do mundo.
Para preencher essa lacuna, um total de 234 unidades foram produzidas até sua descontinuação em 1989. Komatsu D455A 1975. Houve uma grande demanda por escavadeiras maiores nos Estados Unidos, Austrália e União Soviética. No entanto, a Caterpillar Inc., a empresa número 1 do setor, concluiu que era impossível produzir uma escavadeira com potência superior a 500 cavalos, dado o nível de tecnologia para transmissão e tratamento térmico similares da época. A Komatsu então decidiu iniciar o desenvolvimento de um trator de esteiras em uma classe ainda inexplorada pela Caterpillar. A empresa levou 5 anos e 9 meses para desenvolver este modelo. Komatsu D375A 1984. Enquanto grandes tratores de esteiras D155, D355A, D455A eram usadas em minas de carvão nos Estados Unidos, um mecanismo totalmente novo na história dos tratores de esteiras foi introduzido. Era o bulldozer de alta tração da Caterpillar Inc. A Komatsu desenvolveu o D375A para competir com a Caterpillar. Ela aproveitou a baixa tração e o baixo centro de gravidade para dar uma aparência completamente nova ao exterior, e a empresa encomendou o design de sua carroceria a uma empresa de design italiana. Komatsu D475A 1986. A mais nova mecatrônica e tecnologias de ponta foram aplicadas para melhorar a produtividade, a eficiência energética, o conforto do operador e o ambiente. Em comparação com os modelos anteriores, a produtividade aumentou 40%, enquanto o custo operacional caiu 30%. Além das minas no exterior, este modelo foi utilizado na construção do Aeroporto Internacional de Kansai, no Japão. Komatsu Super Dozer D575A 1992. O D575A foi desenvolvido como o maior trator de esteiras do mundo. Ele é usado em grandes minas e locais de britagem de pedras. O terceiro em produção foi fornecido como a primeira unidade para uso doméstico. Um total de 9 carretas e caminhões foram utilizados para seu transporte. Após o D575A, o Super Dozer D575A foi lançado. Ele pode manter uma postura de escavação inclinada na lâmina para trás em direção ao lado do operador. Isso permite que o solo carregado funcione como contrapeso, gerando mais energia. Comparado ao D475A, ele poderia transportar o dobro de material. Sua tecnologia foi patenteada nos Estados Unidos. Komatsu D65EX 1992. 22 anos se passaram desde a última mudança completa do modelo. Ele adotou uma alavanca monodupla que permitia à mão esquerda dirigir para frente e para trás e deixava a mão direita para operar a lâmina, o que eliminou a mudança entre as duas mãos. Ao vedar o compartimento do motor, o ruído foi reduzido significativamente. Komatsu D155AX
1994. Este foi o primeiro equipamento de construção do mundo equipado com transmissão automática continuamente variável, dispondo a transmissão mecânica e a transmissão hidráulica, bomba hidráulica e motor em linha. Obteve-se a alta eficiência de um veículo de tração direta e boa operabilidade, transmissão continuamente variável e uma transmissão hidráulica. A transmissão automática continuamente variável reduziu a fadiga dos operadores durante o trabalho. Komatsu D41E 1996. Este modelo se destaca em trabalhos essenciais para um trator de esteiras de tamanho médio, como nivelar e preparar o solo. A estrutura superangular da lâmina mantém a largura do corpo em 2,5 metros durante o transporte. A alavanca monocompleta para acionamento e trabalho conferiu-lhe a operabilidade de uma escavadeira hidráulica. No início, a produção acontecia apenas em uma fábrica no Brasil. Komatsu D39PX 2001. Equipado com a transmissão original HST de 3 velocidades que permite ao operador escolher dentre 10 velocidades diferentes. Este modelo teve um desempenho muito alto no preparo do solo, adotando a nova alavanca Palm Mono PCCS, que foi baseada no projeto de engenharia humana, o que melhorou significativamente a operabilidade detalhada. Komatsu D275AX 2002. Adotando o PCCS baseado no projeto de engenharia humana para a alavanca de acionamento e operação, e equipado com um motor limpo que atende à regulamentação secundária de emissões de gases dos Estados Unidos e do Japão, o que reduziu significativamente a produção de óxido de nitrogênio. A utilização de um ventilador hidráulico pela primeira vez reduziu enormemente o ruído, tornando este modelo ainda mais amigo do meio ambiente. Komatsu D475A lâmina grande 2006. Além do K-Bog, material rodante original que minimiza o deslizamento da esteira, este modelo contava com 8 roletes inferiores, o que permitia melhor contato com o solo. Juntamente com um centro de gravidade baixo, proporcionava uma enorme potência de tração, estabilidade de condução e nivelamento eficaz. O conforto de condução foi muito melhorado pela combinação do Cab Dumper Mount K-Bog e a nova roda intermediária oscilante. Está em conformidade com o segundo regulamento para emissão de gases da EPA e da UE. Komatsu D51PX 22 e D51EX 22 2007. Uma mudança completa de modelo foi feita no trator de esteiras de tamanho médio, adequado para a conformação de terrenos, nivelamento e construção de estradas. O design super inclinado do nariz da Komatsu tornou a área do capô dianteiro do motor mais fina, colocando o radiador na parte traseira. A estrutura inovadora da carroceria, que quebraram os estereótipos dos tratores de esteira, proporcionaram excelente visibilidade frontal. A cabine flutuante, com o suporte basculante da cabine, reduziu o nível de estresse dos operadores
minimizando a vibração durante a condução e o choque causado por batidas e quedas. Além disso, um ventilador de resfriamento, ventilador de acionamento hidráulico basculante, foi utilizado pela primeira vez em tratores de esteiras, o que facilitou muita manutenção e a limpeza do radiador. O D51PX ganhou o prêmio de prata do IDEA nos Estados Unidos, recebendo muitos elogios pela visualização eficaz do design de nariz superior inclinado. O mesmo design foi posteriormente apresentado em outros tratores, incluindo D31, D37 e D39. Komatsu D61EX PX23 2012. O D61EX PX23 é um bulldozer de tamanho médio recém-lançado que corresponde aos padrões de emissão de motores off-road de 2011. Esta máquina está equipada com um motor de nova geração que atende às regulamentações de emissões do Japão, América do Norte e Europa. Além disso, alcança um alto nível de produtividade e desempenho de quilometragem com um novo controle eletrônico HST, que ajusta idealmente o desempenho dos chassis para a operação específica, o que reduz ainda mais o consumo de combustível. Komatsu T51PX 24 2016 atingiu o padrão de eficiência de combustível MLIT 2020 em 100%. Este modelo alcançou altos níveis de produtividade e eficiência de combustível, adotando um controle correspondente de baixa rotação do motor e da bomba por meio do controle eletrônico de transmissão hidrostática. As configurações de dois modos de operação, modo P e modo E, e um modo automático de função parada ociosa. O monitor no painel da máquina usa uma tela de cristal líquido LCD de alta definição com 7 polegadas, clara e fácil de ler, que fornece assistência na operação com economia de energia. O mais recente Comtrax, sistema de rastreamento de operação de máquina Komatsu, instalado na máquina, permite o gerenciamento das informações de operação do veículo para cada operador, bem como a confirmação da quantidade de AdBlue utilizada necessária para a redução catalítica seletiva SCR do sistema pós-tratamento de gases do escape.